que Deus sente quando a gente recusa um convite feito por Ele especialmente para nós? Você já pensou sobre isso? Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema estudando a parábola do grande banquete hoje. Mas primeiro eu vou pedir você para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Antes da gente começar, vou só lembrar vocês que todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui hoje está disponível no nosso guia de estudo das parábolas. Eu vou deixar mais informações aqui na legenda e o link por onde você consegue adquirir o seu. O nosso guia, ele conta com uma parte de estudo que traz para nós um pouquinho do contexto histórico e cultural da época, que é basicamente o que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Um mapa mental que nos ajuda a fixar esse conhecimento e também um espaço ali para notas, para que a gente possa anotar as nossas observações e depois uma ficha devocional que vai te ajudar a estudar o texto com mais profundidade e trazer para você uma aplicação pessoal para esse texto, que é a forma também como nós vamos concluir o vídeo de hoje. A parábola que a gente vai estudar está ali em Lucas 14, a partir do verso 16. Mas a gente vai comentar um pouco o texto que está logo acima para a gente poder entender o contexto que Jesus contou essa parábola, e isso vai facilitar para nós o entendimento a respeito do tema central daquilo que Jesus estava querendo ensinar. Então a gente vê aqui, a partir do verso 7, que Jesus ele está num contexto de festa. Ele começa a observar as pessoas, o comportamento das pessoas, e ele começa a discursar a respeito de humildade, a respeito de generosidade para as pessoas que estavam ali. E aí desses convidados vira para Jesus e diz assim, ó: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Isso está escrito lá no verso 15. Então aqui ele já parte do pressuposto que no reino de Deus haveria um grande banquete igual aquele ali, e que felizes iam ser as pessoas que se sentassem nesse banquete. E logo depois disso, Jesus vai e conta a parábola. Então a gente já entra no texto sabendo que esse grande banquete que a parábola fala, na verdade, representa o reino de Deus. E aí agora eu vou lendo e a gente vai comentando um pouco do texto. Lá no verso 16, ele diz assim: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham que está tudo pronto. Então é importante a gente entender o contexto daquela época, que os convites, eles eram sempre feitos em dois momentos. Num primeiro momento, o anfitrião ele ia e fazia uma sondagem. Olha, vai ter um jantar, quem vai? A gente faz muito isso hoje em dia, né? A gente vai dar uma festa, você manda o convite e escolhe ali uma data para que as pessoas confirmem. Então, num primeiro momento, um servo foi e falou com essas pessoas: olha, meu senhor vai dar um grande banquete, vocês vão participar? E essas pessoas em algum momento disseram que sim, que elas iriam participar. E aí o servo foi e preparou todo aquele banquete. Quando estava tudo pronto, o servo ele voltava chamando as pessoas: ó, vamos lá, assumam o lugar de vocês naquele banquete, que o banquete está pronto. Então era isso que tinha acontecido até esse momento. Só que aí quando o servo chega, o que acontece? Vamos ler no verso 18. Mas eles, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem juntos. Peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de me casar e por isso não posso ir. Então o texto mesmo nos diz que eles deram desculpas. A questão é: que desculpas eram essas? O primeiro, ele fala o seguinte, que ele comprou um sítio e que ele precisava ir lá ver como é que estavam as terras. Porém, naquela época, quando as pessoas elas negociavam a compra de alguma terra, esse processo demorava meses, alguns até anos. Porque antes de realizar a compra, a pessoa ela vistoriava toda a terra. Não tinha nenhum ponto daquela terra que eles não olhassem antes de comprar. Então, uma vez que ele comprou, que aqui diz, né? Comprei um sítio. Então, uma vez que ele comprou essa terra, não haveria nada de tão importante que ele precisasse avaliar que não pudesse esperar ele participar daquele banquete. Então, o servo ali, que está inserido dentro desse contexto, sabe como são as negociações naquela época, ele entende que isso aqui é uma desculpa esfarrapada, certo? Que a pessoa ela só não quis dizer não vou, ela deu uma desculpa, mas o senhor saberia que aquela desculpa era uma desculpa esfarrapada, que aquilo não era verdade. O outro, ele fala que comprou juntas de bois, né, e que precisava testar essas juntas. E também os bois, eles não eram comprados sem que antes fossem testados minuciosamente.
Então eles avaliavam e se certificavam de que os bois trabalhavam juntos, porque eles precisavam andar juntos ali para fazer o serviço. Então, antes de comprar, era realizado esse teste e a compra só era feita quando se tinha certeza. Então, quando ele fala que vai avaliar o trabalho dos bois, também é uma desculpa esfarrapada. E o terceiro convidado, ele é o único que é sincero e ele fala: olha, no primeiro momento eu aceitei o convite, só que agora as coisas mudaram, eu casei. E aí as minhas prioridades mudaram e eu não vou mais nesse banquete. Ele é direto e reto, né? As minhas prioridades mudaram, não vou mais participar do banquete. E aí o servo, ele volta para falar sobre isso com o Senhor. Vamos ler no verso 21. O empregado voltou e contou tudo ao seu patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, ou seja, tragam os improváveis. Se aqueles meus convidados não vieram, não tem problema, tragam outras pessoas, tragam os improváveis e eles vão ocupar este grande banquete que é o reino de Deus. E o texto continua. Mais tarde, o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda tem lugar? E aí o patrão responde: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia, pois afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. O que ele está dizendo? Que aquele que recusar o convite de estar no reino de Deus não vai participar do reino. É isso que ele está falando. Então são pessoas que até querem, né, estar no reino de Deus, aceitam o convite, mas não querem assumir o seu lugar, não querem assumir uma responsabilidade, se posicionar no reino. E a gente pode levar isso para o lado da nossa salvação ou para o lado do nosso propósito de vida, né? São pessoas que dizem sim para Jesus, né? Que querem a salvação, querem o reino de Deus, mas não querem se responsabilizar, ou seja, não querem negar a si mesmo, sabe? Querem continuar desfrutando das coisas do mundo, não querem se posicionar. Essas pessoas, de fato, quando chega a hora ali de se posicionar e assumir um lugar no reino, diz que não. Por quê? Porque tem outras coisas, quer curtir outras coisas, quer viver um relacionamento que não era para viver. Então essa pessoa, ela tem sempre outras prioridades, que não é o reino. Ou então aquela pessoa que está ali, né? Aquela pessoa que teoricamente disse sim para Jesus, mas não quer fazer aquilo que Jesus tem chamado, não quer ocupar ali o seu lugar naquele banquete, o seu lugar no reino de Deus. Essas pessoas têm priorizado outras coisas, outros sonhos que não vêm do Senhor, têm dito não para aquilo que Deus tem chamado. E aí essas pessoas podem tomar um grande susto quando elas perceberem que o Senhor chamou outro para assumir o lugar que seria dela, porque o reino de Deus não para, o banquete vai acontecer, independente se a gente aceitar ou não o chamado de Deus. Então pode ser que a gente está esperando ficar mais tranquilo, os filhos crescerem, né? Que a gente está esperando ali não ter tantas demandas para poder fazer aquilo que Deus tem pedido, ou está esperando uma estabilidade financeira, alguma coisa desse sentido. E aí, de repente, quando a gente vê, a gente toma um grande susto, porque aí o nosso lugar não está mais disponível, porque o reino não vai parar, porque eu não tenho atendido o convite. Vamos fazer um resumo de tudo isso que a gente falou com a ajuda do nosso mapa mental. De forma resumida, essa parábola fala a respeito de um senhor que ia dar uma festa. Fez o convite a algumas pessoas, as pessoas disseram que iam participar e ele preparou a festa. Mas na hora dessas pessoas efetivamente assumirem o lugar delas no banquete que ia acontecer, na festa que ia acontecer, eles começaram a dar desculpas. Então o Senhor estende esse convite para outras pessoas, porque o banquete vai acontecer, independente se aqueles primeiros convidados aceitaram ou não o convite. Então ele vai estendendo o convite até então que o banquete fique cheio e aí acontece a festa. As desculpas que as pessoas apresentaram para o Senhor eram desculpas esfarrapadas. Eram aquelas pessoas dizendo que o banquete não era prioridade naquele momento. Os novos convidados eram pessoas improváveis, que estavam à margem da sociedade. A gente pode atribuir essa parábola a alguns simbolismos. O banquete representando o reino dos céus, o Senhor representando o próprio Deus e o servo na figura de Jesus, aquele que vem e nos convida para participar do reino. E como aprendizado fica que Jesus convida a todos, resta você aceitar esse convite. O convite de estar no reino, fazer parte do reino, assumir o seu lugar no reino. Porque é bem verdade que nenhum homem pode salvar a si mesmo, mas a gente pode condenar a nós mesmos quando nós negamos o convite de Cristo.
Então, que o estudo dessa parábola hoje possa nos ajudar a nos posicionarmos e dizermos sim para aquilo que Deus tem nos chamado, para ocuparmos efetivamente o nosso lugar no reino de Deus. Então, para nós, essa parábola é um chamado a dizer sim para aquilo que Deus tem nos proposto, para efetivamente assumirmos o nosso lugar no reino de Deus. E se você, de alguma forma, tem priorizado outras coisas, eu espero de verdade que esse texto te chame ao arrependimento e que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero participar do banquete. E que você aceite o convite que ele tem te feito. Amém? Espero de verdade que esse texto fale ao seu coração. E até mais.